No decorrer de participação em audiência destinada a inquirir Flávio Dino, ministro da Justiça do governo Lula, o deputado federal Nicolas Ferreira, aliado do ex-presidente Jair Bolsonaro, foi provocado e insultado por parlamentares de esquerda, os quais geraram um tumulto enquanto o congressista mineiro tentava fazer o seu questionamento. Após um parlamentar de esquerda afirmar "vai chup", Nicolas retrucou: "Se eu faço isso aqui com qualquer deputado, me colocam no Conselho de Ética. Todo mundo aqui é adulto para ver que isso aqui aconteceu. Peço que o senhor tome alguma atitude diante do que aconteceu." Enquanto o congressista se queixava, esquerdistas prosseguiram o chamando de chup e afirmando que ele deveria calar a boca. Nicolas retrucou: "Tenho pouca idade, mas a molecagem está aqui atrás." Nicolas salientou: "Aqui não tem palhaço, não tem circo. Essa comissão tem de ser tratada com respeito." Posteriormente, Nicolas indagou a Flávio Dino: "É de notório saber, é de conhecimento geral que aquela área é comandada pelo tráfico. Policiais, como do BOPE, já manifestaram que só entram naquele local com um grande aparato de segurança. O senhor entrou lá simplesmente com 2 carros e não deu qualquer justificativa. O senhor é uma autoridade de segurança pública que está à frente de corporações que devem combater o crime. A minha pergunta é: quem negociou com o tráfico para que fosse autorizada a sua entrada no Complexo da Maré?" Eduardo Bolsonaro, por seu turno, questionou medidas tomadas por Rui Falcão, deputado petista que presidia a sessão, e assinalou: "Isso não é democracia." Após Flávio Dino anunciar que sairia sem responder ao questionamento de Nicolas, Cabo Gilberto protestou: "O ministro não respondeu nada, só ficou de chacota." As agressões sofridas pelo parlamentar não serão objeto de qualquer tipo de punição. Seus autores não serão incluídos em nenhum inquérito, nem sofrerão restrições às suas liberdades ou confisco de seus bens. Já cidadãos conservadores são submetidos a medidas arbitrárias sem previsão legal, em ordens que abrangem grupos inteiros, sem qualquer individualização de condutas, nem acesso ao devido processo legal. No contexto atual do Brasil, muitas pessoas estão sendo tratadas como subcidadãos pelo simples motivo de terem manifestado apoio ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Por expressarem suas opiniões, são alvo de CPIs, de inquéritos secretos, conduzidos pelo ministro Alexandre de Moraes no Supremo Tribunal Federal, ou são vítimas de medidas arbitrárias como prisões políticas, apreensão de bens, censura, exposição indevida de dados, entre outras. No chamado inquérito do fim do mundo e nos inquéritos dele decorrentes, já houve prisões políticas sem que houvesse sequer indiciamento das pessoas presas, imposição de uso de tornozeleira eletrônica e prisão domiciliar em endereço diferente de onde as pessoas moravam, quebra de sigilo de parlamentares, inclusive de um senador, quebra de sigilos de pessoas e empresas, inclusive de veículos de imprensa, quebra de sigilos do ajudante de ordens do presidente da República, censura de veículos de imprensa e de parlamentares, bloqueio de redes sociais, de jornalistas, cidadãos, veículos de imprensa e parlamentares, buscas e apreensões em empresas, residências de familiares e gabinetes de parlamentares, proibição de contato entre pessoas que muitas vezes nem se conhecem, proibição a parlamentares de concederem entrevistas e de participarem de eventos públicos, intervenções no comando de partido político, prisões em massa, confiscos, entre outras. A renda da Folha Política, assim como de outros canais e sites conservadores, está sendo confiscada a mando do ex-corregedor do TSE, Luiz Felipe Salomão, com apoio e aplauso dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin.
Todos os rendimentos de mais de 20 meses de trabalho do jornal estão sendo retidos sem justificativa jurídica. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode nos ajudar a continuar nosso trabalho, doe qualquer valor à empresa Raposo Fernandes através do Pix, usando o QR Code que está visível na tela ou com o código ajude@folhapolitica.org. Se preferir transferência ou depósito, a conta da empresa Raposo Fernandes está disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há 10 anos, a Folha Política vem mostrando os eventos da política brasileira e dando voz a pessoas que o cartel midiático quer manter invisíveis. pix@ajude@folhapolitica.org. Assista. Tem interesse em ter a resposta, fica sem. Defensor Olha, de miliciano está tumultuando. Eu vou dar um minuto. Ladrão de Rolex. Requisitado aqui o tempo de liderança do Nicolas, deputado Nicolas. Ô presidente, deixa o ministro finalizar. Nós fizemos perguntas, finalizar as respostas, presidente. Presidente, também estou pela minoria. Se puder, na sequência, o ministro não se incomodar e fizer essa Presidente, deixa ele concluir as respostas para a gente. Deputado Nicolas, 2 minutos. Fala, Chupeta. Aí depois eu respondo tudo, né? Tá. Primeiramente, boa tarde. Acredito, ministro, que o senhor tem que tratar essa comissão com respeito, né? Sem deboche, sem sorrisinho de canto, porque aqui não tem palhaço, aqui não tem circo e a gente precisa realmente manter o respeito com o parlamento. Tem chupeta. Não, e conduzindo aqui para minha pergunta. Para o meu tempo, por gentileza, presidente. Não, aí não é fala não, presidente. Para o meu tempo, presidente. Eu preciso Aí falar. não fala não. Uma peruca! Deixa o deputado concluir. Nicole, deixa a Nicole falar. Deixa o deputado concluir. Posso continuar? Vai, Chupetinha. Peraí, presidente. Aí eu não compreendi, presidente. Pode continuar, eu falei. Pode continuar. Quem falou aí? Deputado. Presidente, só uma questão que antes do meu tempo, se eu faço isso aqui com qualquer deputado, me coloco no Conselho de Ética. Então todo mundo que é adulto para poder ver que isso aqui aconteceu. Então, presidente, por gentileza, que o senhor tome alguma decisão com isso aqui, porque se fosse contrário, estava todo mundo aqui ovulando já. Então, poxa, vamos ser aqui no mínimo justo. Porque se eu falar alguma ofensa com qualquer deputado, aí, a esquerda fica maluca. Parabéns, Chupeta. O tempo, Rui. Vamos lá. A minha pouca idade, mas realmente a molecagem está aqui atrás. Deixa eu continuar. A minha pergunta, senhor ministro, é a seguinte. No dia 13 de março, o senhor ingressou no Complexo da Maré para poder conversar com lideranças comunitárias, conforme o senhor disse. Mas é de notório saber, né, de conhecimento geral, de que aquela área é comandada pelo tráfico, mais especificamente do Comando Vermelho. E o BOP, agências de polícias, eles já manifestaram que só entram naquele local com um grande aparato de segurança. E o senhor entrou ali com 2 carros grandes, com insufilme, com 4 a 6 ali segurança, não dá nem para ver que eles são armados, e simplesmente não deu nenhum tipo de justificação com relação a isso. E eu queria lembrar ao senhor que o senhor justificou aqui anteriormente que o senhor não é político e nem também está em época de eleição para poder dizer que até seria aceitável o senhor ir até ali na Maré. Mas o senhor é uma autoridade de segurança pública que está à frente de corporações que devem combater o crime. Então, a minha pergunta, senhor ministro, é: quem que negociou e conversou com o tráfico para que fosse autorizada a sua entrada no Complexo da Maré? Obrigado, presidente. Ministro, com a palavra. Senhor presidente, o tempo de liderança da minoria, senhor presidente. Não, já foi. Não, peraí, senhor presidente. Foi solicitado anteriormente, senhor presidente. Ô, presidente. Tem uma ordem, não é assim, não. Ô, presidente. O governo falou, o PT falou, faltou a minoria, presidente. 18h25. Presidente, todos falaram pela liderança, a minoria não falou, Presidente. A minoria não falou, presidente. A minoria, presidente. É a minoria, presidente. Presidente, o deputado Eduardo esperou aqui. Presidente, deve haver 1 ou 2 líderes a O regimento confere ao presidente conceder tempo de liderança, não na ordem requerida.
tem 5 minutos para o ministro concluir, não haverá mais questões de ordem nessa sessão. Mas o PT teve a... Um líder pode, outro líder não pode, presidente. Por que eu sou menos líder do que os outros líderes? Desculpa, ministro. Chupeta falou, presidente. Porque eu estou tranquilamente falta de decoro. Eu estou tranquilamente Líderes não há distinção, senhor presidente. E não é Mas justo, o presidente. PT falou, só botou a minoria, Presidente, Chupeta Não falou. deixe de atender o tempo da liderança da minoria. Resolvida a questão. O ministro vai Falta o microfone, presidente, dos desesperados. Presidente, isso não é resolvido, presidente. Isso daí não é democracia, presidente. Os senhores não são... Senhor ministro, por questão de justiça, Chora que Por que é mais que pode transparente. atender o tempo de... o único que não atendeu. Ministro, responda ao final do bloco passado, para que a gente tenha a posição clara do bloco passado, das perguntas que ainda restaram. Olha. E aí nós concluímos depois Sim. com as falas dos líderes. Nós vamos encerrar a sessão às 18h30. Se continuar tumulto, nós não vamos nem ouvir a fala 4 do minutos ministro. aqui eu fecho. Com a palavra, ministro. Eu queria... Senhor presidente, foi feita a pergunta, o ministro ficou calado. Eu queria sugerir às senhoras e senhores uma reflexão sobre esses convites e convocações. Porque daqui a pouco o Instituto vai passar a ter dificuldade de ser executado em face do ambiente indevido que se cria. Eu fui parlamentar, eu nunca vi isto na minha vida, me perdoem. Mas é uma reflexão que eu faço como membro do Congresso Nacional. E tenho, portanto, toda a autoridade e legitimidade de propor essa reflexão. Porque realmente é muito, muito difícil haver um debate de ideias em razão, inclusive, dessa técnica de repetição das questões que são propostas. Eu vou tentar retomar aqui de onde eu me encontrava em relação ao deputado Pinatti. Pinato, desculpe, deputado, perdoe. O deputado Pinato. Deputado, a Constituição, o senhor sabe disso, no artigo 5º, inciso 57, trata da matéria. E o Código de Processo Penal também, salvo engano, no artigo 283, eu não tenho ele aqui para consultar, mas tenho quase certeza que no 283 do CPP. E nós temos uma decisão do Supremo. Portanto, não é possível, a estas alturas, alguém imaginar que vai se criar uma espécie de prisão compulsória na segunda instância. Hoje, isso é impossível. Agora, isso não significa... Essa fala foi minha, ministro. É o Alex Manente. O Pinato falou, estava aqui do lado. Pinato falou, desculpe, é que eu estou confundindo. Mas cadê o Pinato? Saiu, tá certo. Perdoe, viu, o deputado Manente, perdão. É porque ele falou também de uma coisa parecida. Peço desculpa ao senhor e ao deputado Pinato. Deputado Manente, em relação a aquela questão da segunda instância, não é possível criar uma prisão compulsória com segunda instância. Não é possível, o Supremo já decidiu isso. Agora, não significa dizer que um condenado em segunda instância não possa ser preso. São situações diferentes. A pessoa pode ser presa no Brasil no inquérito, pode ser preso na instrução, pode ser preso com a condenação em primeira instância, pode ser preso na segunda instância, pode ser preso após a segunda instância e pode ser preso após o trânsito julgado. Eu sei que o senhor sabe, mas eu tenho que responder a sua pergunta, já que o senhor me perguntou. Eu gostaria que o senhor... Presidente, está atrapalhando a resposta do ministro. O ministro está respondendo questões que vão além do requerimento. E o deputado não consegue guardar calado. O miliciano pode ser preso. preso. Isso, presidente. Está errado. O ministro tem que responder. Faz a pergunta. Mas ele tem que responder a pergunta certa. Calma. Talvez ele não entendeu a pergunta. A pergunta é sobre a matéria que foi aprovada. Você tem que falar, mas não mesmo. O dia e a hora que o Bolsonaro... Todo momento errado, o dia e a hora. Só fala de direito, esquece dever de escutar. Aprende a escutar a verdade. O ministro não respondeu nada.
Ele não respondeu nada até agora. Mais a ver. Ministro, nada. pela Só gentileza, fica fazendo o senhor chacota. Nada mais E deveria... respeitando havendo a essa tratar. Agradeço a presença do ministro, dos senhores deputadas e deputadas, e lembro que está convocada para amanhã reunião deliberativa extraordinária às 10 horas no plenário 1 para apreciação da pauta publicada. Convido ainda os coordenadores de bancada para reunião na sala da presidência da comissão amanhã às 10 horas para tratar dos acordos e procedimentos desta comissão. Está encerrada a reunião. Volta, presidente. Ministro, excelente. Vou ver. Vai lá, obrigado. Líder, mandou bem demais. Pena que não deu para acabar.